lubrificante. Na verdade, sim, pessoal, não são temas extremamente complicados de se entender, eu acho que são muito lógicos e muito fáceis. Uma leitura ou duas leituras, três leituras, vocês passam a ficar com o domínio do assunto e ele só vai crescer na medida que vocês trabalharem com ele, né? E esse tema lubrificante, como eu falei, é extremamente importante para a área de engenharia e engenharia mecânica, né? Um engenheiro mecânico que não conhece lubrificante ou método de lubrificação, ele vai ter bastante problemas, ou vai levar muito tempo na fábrica ou na área que vai trabalhar para poder entender. Ou ele vai aprender aqui, ou ele vai aprender sozinho depois, né? Só com uma dificuldade maior, mas vai ter que encarar esse tempo. E a gente está falando de métodos de lubrificação e a gente falou bastante sobre isso, né? Sobre óleo, falou sobre graxa. E antes da gente entrar nessa questão aí de tipos de lubrificante e falar principalmente das propriedades, que é que é mais importante para a gente, são justamente essas propriedades do lubrificante. A gente já viu que na noção tribológica eu preciso conhecer o método de lubrificação, mas também eu dependo do tipo do material que eu vou colocar entre as superfícies, que é o que vai realizar o movimento e reduzir o atrito. Ou seja, é a substância que eu vou colocar entre duas superfícies para controlar o atrito ou o desgaste. Na verdade, ele tem outras funções, mas basicamente para controlar o atrito e o desgaste. Esse material se chama lubrificante. E a gente já viu que ele pode ser lubrificante líquido, a gente vai ver aqui, né? Eu poderia classificar esses lubrificantes, por exemplo, quanto ao estado físico deles, como eu estava falando, né? Ele é fluido, líquido, ele é semissólido ou é pastoso, totalmente sólido, é gasoso ou ele é até compostos bituminosos, que são derivados de petróleo, que são aqui os mais espessos que a gente conhece, que é, por exemplo, o xisto, né? Que é usado lá na fabricação do asfalto, aquela substância preta, né? É um composto bituminoso. Então, desde líquido, pastoso, do sólido, gasoso, até essa composição do petróleo, lá, uma fração do petróleo, eu posso dizer que isso define o estado físico de cada lubrificante. Vocês vão encontrar lubrificantes ou propriedades, materiais que têm propriedade de lubrificar em qualquer um desses estados aqui. Também eu posso olhar os lubrificantes, não por essa forma física de cada um deles, mas posso olhar de como que eu encontro ele, né? Como é que é isso, professor? Assim, como é que naturalmente eu encontro ele? Eu posso encontrar de forma vegetal, como aqui o do óleo de rícino, ou mesmo aqueles óleos de, de vegetais ou de plantas, ou de algumas árvores que naturalmente elas já é, emitem, né? Elas fornecem uma substância que podem ser usadas como lubrificante, dada a característica dela. Então, você encontra isso de forma vegetal. Também encontra isso de forma animal, ou seja, baleia é um exemplo, óleo de baleia é muito utilizado, o mel da abelha também é muito utilizado e vai por aí fora.
né? Ou seja, algumas substâncias geradas por animais também são têm conhecidas aplicações já, não é de hoje, há muito tempo, utilizados como lubrificantes e lubrificantes naturais, não são manipulados. E eu tenho também alguns lubrificantes que são de origem mineral, estão na natureza extraído diretamente, por exemplo, do petróleo, ou da rocha, do grafite, ou de alguns outros minerais que a propriedade desses lubrificantes naturais é, são vastamente utilizados e hoje em dia também, né? Então, eu posso olhar de uma forma física, posso olhar de uma forma na natureza e posso olhar de uma forma que cresceu muito nos últimos 50 para 100 anos, que são os lubrificantes manipulados artificialmente, que são aqueles derivados de petróleo, os ésteres, que são derivados de cadeia de carbono, os silicones, os teflons, ou seja, esses lubrificantes eles já são manipulados quimicamente para se atingir uma determinada propriedade. Então, eles são fabricados de forma artificial. Então, são maneiras que você pode achar o lubrificante naturalmente, ou o próprio estado físico dele, ou mesmo situações em que eles são manipulados e são gerados de forma artificial, né? Ainda temos os lubrificantes gasosos, que normalmente esses lubrificantes eles têm uma aplicação muito específica. Ele menciona aqui no início que normalmente é para situações aqui de locais que tenha difícil penetração ou muito pouca capilaridade, né? Não dá para um lubrificante líquido atingir ou penetrar, então os lubrificantes gasosos eles têm aí uma, uma boa aplicação e um bom resultado sobre os demais tipos de lubrificante. Ele cita alguns aqui, o ar mesmo seco é um exemplo, nitrogênio, dióxido de carbono, o hélio, ou seja, exemplos aqui de gases que também são utilizados para realizar algum tipo de lubrificação, ou seja, está em algum sistema tribológico onde que eles atuem como lubrificante, né? O grande problema aqui dos gases, esse é um problema sério, é a questão das pressões, né? Eu preciso, para manter muito desses lubrificantes aqui entre as superfícies, eu preciso um sistema que gere uma pressão razoável para manter aí a espessura e, como consequência, manter a lubrificação entre as superfícies que a gente quer lidar. Então, um dos problemas do gás é esse. Se eu conseguir um sistema para isso, deixo de ter problema, né? O lubrificante sólidos, que é também conhecido como lubrificante a seco, eles têm muito boa propriedade, são utilizados somente em misturas, mas eles também são utilizados na forma natural como eles se encontram, ou seja, o bisulfito de molibdênio, o grafite, que
nós conhecemos como a ponta da lapiseira, mas é muito utilizada para lubrificação ou grafite. Não tem resistência mecânica, a gente já viu lá nenhuma, né? O grafite não tem resistência mecânica nenhuma. Tem boa resistência ao atrito, muito boa, uma das melhores, mas deu uma pancadinha, racha tudo. Mesma coisa o bisulfito de molibdênio, o próprio Teflon, que é usado, inclusive, muito para fazer vedação de roscas, né? Lubrificação até. O talco é uma outra. Alguns tipos de talco são bastante utilizados, ou seja, são situações em que eu posso ter uma boa lubrificação, né? Podem dar algumas outras vantagens, mas eles têm algumas desvantagens na sua utilização. Mas são muito bons lubrificantes também. E os semissólidos ou pastosos, que a gente estava falando bastante, são as próprias graxas ou aquelas geleias de petróleo, aqueles resíduos do processo de fracionamento do óleo, né, do petróleo, e sobra uma determinada parte lá do fracionamento que é como se fosse aí uma pasta, eles chamam isso de geleia, também pode ser utilizado aí para lubrificação. Normalmente as graxas ele é uma mistura. A gente vai ver lá nos tipos de graxa que basicamente é uma mistura onde eu tenho óleo mineral e tenho um sabão, que é o que dá a espessura, né, e que acaba conferindo a viscosidade final da mistura. Então, para que a graxa possa ter uma boa resistência, eu tenho que fazer minha mistura lá do óleo mineral com o meu sabão e às vezes preciso colocar algum aditivo aí para dar a qualidade que eu preciso para minha graxa. Então a graxa é manipulação química, né? E a gente vai ver depois na parte de graxas como que a gente obtém e os tipos de graxas que a gente normalmente pode trabalhar. E aí chegamos nos fluidos, os lubrificantes fluidos, que são as substâncias, talvez as mais preferidas de lubrificante, porque tem essa propriedade de capilaridade, ela consegue penetrar facilmente em superfícies que estão em movimento ou mesmo em diâmetros finos, né? Eu posso ainda separar superfícies utilizando esse lubrificante líquido, né? Que pode ter assim diversas origens. A primeira que ele fala aqui são os óleos minerais, que vêm diretamente da natureza. Esses óleos eles são utilizados conforme foram extraídos. Não há nenhuma manipulação química em cima desse óleo, né? Já os óleos graxosos, eles são óleos de origem ou vegetal ou animal que são utilizados na sua essência, que seja, a base do óleo ou é vegetal ou é animal. Óleo de baleia é utilizada para alguma coisa ou sendo base para ser misturada com alguma coisa, mas a origem é vegetal ou animal. Os óleos compostos e os óleos sintéticos, principalmente os sintéticos, eles cresceram bastante nos últimos 30, 40 anos, né? Esses são óleos manipulados quimicamente,
seja, eu posso pegar um óleo mineral, posso colocar vários aditivos e fazer uma outra composição e chamar esse óleo sintético que tem propriedades melhores, muitas vezes melhores do que os óleos extraídos naturalmente, mas, por outro lado, são mais caros. Claro, tem toda a manipulação química, são mais caros, embora vão nos dar resultados excelentes na máquina. Então, não quer dizer que, opa, vamos usar tudo óleo sintético. Não. Né? Tem aplicações em que é necessário, por causa da exigência do tipo de aplicação, mas uma boa parte a gente vai trabalhar aí com óleos minerais ou mesmo óleos de composição, né?